Olá, seja bem-vindo a essa série O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje seria a fala número 104 sobre essa série, que eu estou falando dessa série. Eu venho argumentando que é preciso trazer a discussão do princípio inteligente das plantas para o mundo da botânica, dos estudiosos da área, dos agrônomos e de todos os pesquisadores da área de botânica, que são milhares e milhares de boa qualidade científica. Porém, pouquíssimo abre brecha para a discussão do princípio inteligente. E sem o princípio inteligente, nós vamos ter dificuldade de entender. Nós estamos entendendo a planta pela um pedaço, uma superfície dela. Precisa trazer discussões. E a discussão, inclusive, sobre o corpo espiritual da planta, esse psicossoma, e o princípio inteligente. E a multidimensional que tem vários corpos dimensional que tem nessas plantas. Então, hoje, eu vou trazer alguns comentários, porque isso depois eu vou trazer para outra discussão ainda depois. Eu falei magnetobiologia e as plantas. Estudo sobre o magnetismo das plantas, porque tem o magnetismo sutil e tem o magnetismo convencional. Eu trouxe hoje algumas coisas do magnetismo sutil, que também entra coisas convencionais, que na próxima, na outra vez que eu for falar sobre magnetismo, vou trazer convencional, sobretudo pesquisas do professor Hernani Guimarães, que eu acho que é quem melhor fez pesquisas convencionais sobre magnetismo nesses corpos sutis. Ele fez, lógico, do homem, ele não fez de plantas, mas você dá para fazer grandes deduções em cima do trabalho dele. Então, a história desse trabalho do magnetobiologia é uma lenda que diz que um camponês grego, que era Magnes, isso é uma lenda que diz, o Magnes, cuidava do seu rebanho e os pregos da sua sandália eram atraídos por uma grande rocha. Os pregos eram atraídos, que ficou conhecido como Pedra de Magnes, que hoje é chamada de magnetita. Essa é como se atraísse, a rocha atraísse a sandália dele, que tinha pregos. Diversas culturas usou magneto, ímãs para curas mais variadas. Muitas culturas usou tudo que você pensar, Egito, Grécia, Roma, a Índia, China, todos foram usando. Aristóteles escreve sobre ímãs. Quer dizer, o Aristóteles foi antes de Cristo. Ele escreve sobre os ímãs. O historiador romano Plínio o Velho escreveu sobre ímã no primeiro século depois do Cristo. Ao primeiro século depois do Cristo, ele já tem trabalhos. É um historiador que deixou trabalhos sobre isso. Plínio o Velho é um historiador da história é considerado um dos grandes historiadores da época dele. O médico Galeno ficou famoso, esse médico, marcou uma época, exerceu grande influência na medicina. Na época dele, durante muitas épocas, o Galeno exerceu influência, viveu no século III depois de Cristo. Ele recomendava e usava ímãs nos seus tratamentos. O médico islâmico, que talvez o islâmico é o mais conhecido, é o mais preparado dele, o Avicena, deixou trabalhos também fantásticos na medicina, viveu no século IX, depois da era cristã, usou muito ímãs nos seus tratamentos. Paracelso e Mesmer talvez tenha sido o campeão de trabalhar sobre isso, Paracelso e o Mesmer. E o Hahnemann também usou. Depois, Hahnemann veio um pouco depois do Paracelso e do Mesmer, e ele usou
usou ímãs também nos seus tratamentos. Usou. Hoje você não vê os homeopatas usando, mas o Hahnemann usou. Diz a lenda que a Cleópatra, ela usava um pedaço de imã preso na testa, quando ia dormir, disse para dificultar o seu envelhecimento. Muito vaidosa, mulher vaidosa, não queria ficar velha, e ela usava a imã para evitar o seu crescimento. Você vê, para evitar o seu envelhecimento. Como é? Mesmer, ele falou do magnetismo animal e disse que era um pouco diferente do ferromagnetismo, para fazer a diferença do ferromagnetismo, que é o que a gente vê, geralmente o magneto ligado, atraindo ferro. É grande número de experiência em cima disso. Hoje, os pesquisadores dizem que Mesmer, tudo indica que tinha razão. Durante a época dele, houve bastante pessoas que ficavam a favor, contra, mas hoje já as pessoas começam a ver que o Mesmer era realmente um cientista diferente, estava muito na frente da linha do seu tempo. Ele veio abrir espaço, talvez, para a gente discutir coisas dessa parte energética do ser, a parte de bioenergia. Talvez o Mesmer tenha sido um dos precursores desse estudo de bioenergia que já existe hoje. O químico francês Louis Pasteur escreveu do efeito do ímã sobre pasteurização. O Pasteur é mais recente, deixou trabalho sobre isto. O Pasteur viu que colocando um ímã próximo a uma tina com fermentação com frutas, tal como a produção de bebida alcoólica, parecia apressar o processo de fermentação, que é o que ele fez. O processo de etilização do leite, hoje chama pasteurização, em homenagem a esse grande cientista que também fez um bocado de pesquisa, inclusive pesquisa sobre raiva. Ele que criou a vacina da raiva. A raiva que matou tanta gente e tantos animais também. Hoje tem vacina, os animais não têm raiva, e antigamente era uma loucura isso. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, fez experiências com ímãs para curas. Tem bastante trabalhos dele que ele fez experiência com ímãs para a cura. Paracelso, ele chegava a dizer que a Terra era um grande ímã e foi um dos primeiros a postular isto, que a Terra é um grande ímã. Olha, que ele está chamando a atenção, isto. Postular. Hoje já existe bastante gente postulando isso. Segundo Mesmer, o Sol, a Lua, a Terra possuía energia magnética sutis que poderia influenciar o corpo e energizar o corpo. Influenciar e energizar. O Mesmer falava isso. O Paracelso também falava isso. O Goethe, o grande intelectual Goethe, alemão, que deixou trabalho sobre metamorfose das plantas, ele fala sobre isso também, essa possibilidade de corpos celestiais agir em cima. As teorias de Mesmer eram iguais à de Paracelso, muito parecidas as teorias. Em 1954, agora recente, 1954, Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química pela descoberta das propriedades magnéticas da hemoglobina. Propriedades magnéticas da hemoglobina. Olha o que é que é isso. Ele ganhou um prêmio Nobel. E às vezes as pessoas não valorizam esse trabalho dele, pois ele ganhou um prêmio Nobel com esse trabalho. Que era um grande químico, deixou uma série de trabalhos, mas ele ganhou o prêmio Nobel com esse trabalho. Precisamos considerar os seres como multidimensional para entender os campos magnéticos. Nós precisamos disso.
Como é que nós vamos entender os campos magnéticos sem uma visão multidimensional do corpo? Quando você olha o corpo, esse corpo etérico, às vezes até o campo áurico, o perispírito, o corpo mental, você olhando o inconsciente passado, o inconsciente atual, o inconsciente puro, parte do que alguns autores chamam corpo causal, nós vamos ver que esse estudo desses corpos abre um leque de entendimento dos campos magnéticos. Muito entendimento. Aliás, esses campos magnéticos, que eu, num capítulo, numa aula na frente, eu vou falar sobre os trabalhos convencionais dele, mostrando como é que isso age. Porque a ciência convencional, ele sabe disso. Onde tem corrente elétrica, tem campo magnético. Isso já é um mundo de pesquisas e trabalho aceito pela física, pela matemática, pela química, por todo mundo de ciência sabe disso. Do estudo do campo. Onde tem corrente elétrica, tem campo magnético. E nos corpos tem bastante corrente elétrica. Nas células tem corrente elétrica. No sistema nervoso, nas células nervosas tem. No coração tem corrente elétrica. Mas no caso das plantas tem corrente elétrica. Tem corrente elétrica. Tem correntes lá para os íons e para os elétrons. E ela tem campo magnético. E esse campo magnético não está só no corpo físico. Ele está também no corpo etérico. Tem trabalhos mostrando já isso. Ele está no corpo perispiritual, ou corpo astral. Esse campo magnético pode ser estudado no corpo mental. E você pode levar essa discussão para muito longe. O campo áurico é constituído por energias biomagnéticas, ela é gerada pelas atividades celulares do corpo e pelas energias magnéticas sutis relacionadas às atividades dos chakras e dos campos de energia dos corpos espirituais. Ora, esse chakra, campos de energias, corpo etérico, tem no homem, tem no animal e tem nas plantas. Eu já vim falando isso, tem nas plantas. E você pode perfeitamente fazer, e tem trabalho já sobre isto. Bastante trabalhos já sobre trabalho bem feito, trabalho de ciências. A poluição eletromagnética, que é tantos aparelhos eletrônicos que nós temos hoje que já tem poluição eletromagnética. Cada torres aí, cada zona de controle de energias, às vezes dentro da cidade, junto de moradores, e o campo de energia magnética da própria Terra. A própria Terra tem um campo magnético, que abre brechas para grandes discussões sobre isto. Nós sabemos que todos os viventes, plantas, animais, homens, estamos sintonizados com um campo magnético do planeta. É um campo fraco, mas estamos sintonizados com esse campo magnético do planeta. A NASA, que faz essas experiências aí no mundo astrofísico, ela faz experiências e ela viu o seguinte: a NASA, com experiência, via que os seres humanos precisam da gravidade da Terra e do pequeno campo magnético da Terra para a manutenção do estado de saúde. Hoje, geradores de campo elétrico, campo magnético a bordo das naves espaciais, porque ele viu que, às vezes, pessoas que ficavam muito tempo fora desse campo magnético da Terra e sob a influência do Sol, ele sofria alterações na sua saúde.
Não só foi os americanos que viram isso, não. Os russos observaram que astronautas que ficaram mais ou menos um ano no espaço tinham perdido, olha o que é que os russos viram, 80% de sua densidade óssea. Perderam 80% de sua densidade óssea. Formaram osteoporose prematura por falta da exposição de campos gravitacionais e geomagnético. Nós precisamos disso. Os geólogos acreditam que a magnetosfera é gerada pelas correntes de ferro derretido que se movimentam no núcleo aquecido do nosso planeta. Nós sabemos que lá dentro, no centro da Terra, tem núcleo aquecido de ferro que mantém esse campo magnético da Terra. Fica fraco porque vem de lá, mas esse campo magnético tem importância que talvez nós precisamos ainda estudar mais para a compreensão de algumas doenças. Você vê que os astronautas, quando o russo diz, altera 80% da dessimetria óssea. Ele provocou uma osteoporose prematura. Jovens astronautas ficaram com osteoporose só nesse ano que ficou fora. Aí eles começaram a colocar esse campo magnético nas bordas, dentro das naves, para evitar esse problema. Esse é um dos problemas, mas vieram outros problemas, inclusive do lado psicológico, psiquiátrico. Tem muito trabalho já feito sobre isto. Quando uma rocha é fundida, o magma escapa através do vulcão, o vulcão, que vai sair aquele magma, e forma uma rocha lá fora. Ao espraiar, ela armazena a fraca energia magnética do campo geomagnético. Aquela rocha que formou daquela nuvem que veio do vulcão, ela também apresenta a energia magnética desse campo magnético geomagnético. Você veja, eu estou trazendo algumas discussões disso para você continuar. Olha o que é que ele diz. Precisamos de um mínimo, todos nós, precisamos de um mínimo de exposição de luz solar e um mínimo de exposição diária do campo magnético da Terra. Se não tiver esse mínimo, vai causar transtornos para a saúde nossa. Em muitos seres, até o homem, o pombo, foi encontrado grande quantidade de magnetita, tanto no cérebro como nas suprarrenais. Foi encontrado grandes magnetitas. Nas plantas também foi encontrada magnetitas, você vai encontrar. Por isso que ela tem também campos magnéticos. A polaridade e direcionalidade dos campos magnéticos da Terra produz influência sobre o crescimento e o metabolismo celular. Olha a coisa magnética, a influência maior que a gente pode pensar. O crescimento vegetal, que é o que interessa para nós, a orientação geomagnética norte e sul, tem muitas pesquisas sobre isto, do crescimento vegetal e orientação dessa campos geomagnética norte e sul que é feito no IMA. Tem experiência mostrando que as plantas sofrem influência de campos magnéticos. Tem muita experiência mostrando que elas sofrem influência de campos magnéticos, inclusive para aumentar a produção e tudo. As regiões que possuem elevadas propriedades paramagnéticas parecem favorecer o crescimento das plantas. Olha, né? Parece favorecer o crescimento das plantas.
Eu fico imaginando essa quantidade de coisa magnética, de ferro, às vezes retirado, a gente tira muitos minérios do nosso solo, às vezes fica só buraco. Será que aquilo está ali à toa? E ele dizendo que as plantas favorecem o crescimento com essas propriedades paramagnéticas, favorece o crescimento dela. Será que nós não podemos alterar no futuro isto? Precisa ser revisto uma série de coisas para o homem ver, não só do campo magnético, como também dos campos dos cristais. Não é à toa que tem tantos cristais na Terra. Existem categorias de magnetismo. O doutor Richard Gerber é grande estudioso disso, o principal criador da medicina vibracional. Ele deixa trabalhos muito fortes e ele tem um guia prático de medicina vibracional que ele mostra as categorias do magnetismo. O Richard Gerber, ele vai deixando esse trabalho, é o Richard Gerber. Ele tem o livro Medicina Vibracional, um livro bom, vale a pena ler, para valer. E esse outro que eu estou falando aqui dele, que ele fala no Guia Prático de Medicina Vibracional, é outro livro dele. Então ele faz umas categorias, ele diz o ferromagnetismo, efeitos magnéticos tipo limalha de ferro associada a ímãs permanentes. Eletromagnetismo, campos magnéticos produzidos pelo fluxo elétrons, correntes elétricas. Biomagnetismo, campos magnéticos fracos gerados por correntes únicas e atividade celular. Magnetismo animal, sutis, corrente magnética de chi e plana. Isso a gente vê muito na turma que estuda a medicina chinesa, estuda a acupuntura, você vê falar muito nesse tipo de trabalho. Paramagnetismo, fraca atração diante de fortes campos de magnéticos. Diamagnetismo, fraca reposição diante de fortes campos magnéticos. Geomagnetismo, campo magnético gerado pela Terra. Tudo sem trabalhos imensos sobre cada área dessa que eu estou falando. Magnetismo solar, o magnetismo solar. Pela atividade do Sol. Existe esse magnetismo solar, talvez pelo estudo da plana, que talvez os homens de ciência precisavam estudar mais isso. Quem estuda isso é a turma do espiritualistas, do plana, do Sol. Tem um bocado de trabalho sobre isso, você vê que nós precisamos dessa energia solar, não vive sem ela. Você vê todas as plantas com a fotossíntese, nós nos alimentamos das plantas, ou nos alimentamos de animais que alimentam das plantas. E os animais precisam das plantas, e isso é um mecanismo fantástico. Então, esse estudo do magnetismo solar ainda precisa muito estudo. Magnetismo cósmico e estelar. Correntes magnéticas sutis nas estrelas, nas galáxias e nos corpos celestiais. Você veja esse trabalho, nós ainda estamos longe de entender isso, essa influência que nós sabemos. Por exemplo, a Lua exerce uma influência magnética sobre a Terra. Sobretudo a Lua cheia, tem bastante trabalhos mostrando isso, bastante trabalhos da Lua cheia, a influência magnética que ela exerce. Não só no mar, nas gravidez, no problemas psiquiátricos. Eu lembro uma vez de um pai que chegou para mim e falou, meu filho é igual lobisomem. Na época da lua cheia ele fica com asma. E surpresa, quando eu procurei lá na matéria médica do Hahnemann, encontrei isso. Asma
provocada na época de lua cheia. Você veja, e ele chamou a atenção disso. Então, tem muitas alterações na gravidez, na menstruação, tem muita coisa com maré, com a lua, o magnetismo. Antigamente as pessoas faziam plantações de acordo com a lua. Tem uma série de coisas ainda que interrogações para o mundo de ciência nossa. O corpo multidimensional gera variedade de campos sutis e convencionais. Então, a planta, que no caso nós estamos falando da planta, mas certo para o animal, para o homem, nesses corpos sutis dela também tem influências magnéticas. Não é só no corpo físico dela, tem no corpo etérico, no corpo perispírito, tem influência magnética, tem influência no perispírito. No corpo mental, nós temos informações mediúnica ou espiritualista, mas tudo indica que tem influência, porque esses corpos ele apresenta, por exemplo, você pega chakra, tem chakras no corpo mental, no corpo perispírito, no corpo etérico, você vai vendo isso, vai vendo essas influências. O magnetismo gerado pelas células do corpo é chamado biomagnetismo ou campo biomagnético. O fluxo de íons e elétrons criam correntes elétricas, que origina o biomagnetismo. Esse fluido, ele cria corrente elétrica, que origina o biomagnetismo, porque vai criar campo magnético. No corpo, como é vida, é biomagnetismo. As células que estão dividindo ativamente parecem gerar uma radiação eletromagnética fraca. Quando a divisão de células, na multiplicação das células, no crescimento, que é tão estudado pela ciência, na parte das plantas, eu fico olhando, estudando o crescimento das plantas, e os que ficam atordoados sem entender determinado movimento, ele diz o seguinte: parece gerar radiação eletromagnética fraca, igual a da Terra. As divisões celular produzem fótons de luz fracos. Na hora das divisões celular, produz fótons de luz fracos na frequência da radiação ultravioleta e produz campos magnéticos fracos. Olha que coisa. Pesquisadores franceses e soviéticos os estudos de George Lakovox na década de 1930, viram que o DNA pode agir como oscilador eletromagnético. Pesquisadores atualmente franceses e soviéticos estão buscando o trabalho de George Lakovox, que foi feito em 1930, que o DNA pode agir como oscilador eletromagnético. Físicos nuclear ucraniano mediram oscilações vibracionais do DNA e tem a mesma frequência da energia magnética solar no nosso planeta. A divisão celular para substituir células velhas por novas cria uma energia biomagnética fraca, difícil de detectar. Quando vai morrer, e as células nossas estão o tempo todo morrendo, as células velhas para começar uma nova. E aí, quando isto vai acontecer, cria essa divisão celular, cria energia biomagnéticas fracas, que na maioria das vezes não tem aparelho para detectar, porque precisa, agora estão fazendo aparelhos cada vez com maior capacidade de detectar as energias biomagnéticas. Os nossos corpos etéricos, astral, mental, constituídos
grandes variedades de energias magnéticas. Em cada corpo desse tem variedade de energias magnéticas. As perturbações biomagnética, etérica, pode preceder mudança no corpo físico por dias, meses. Ou seja, há primeiro uma perturbação magnética para depois aparecer o desequilíbrio no corpo. É comum isso você vê. Por exemplo, a pessoa às vezes tem na homeopatia eu vi isso tantas vezes, todos os homeopatas estão acostumados a ver milhões de casos. Diz assim, ele teve um ódio tão grande que ele desequilibrou a sua energia. E a energia desequilibrada, ele vai se equilibrar, ou seja, ele desequilibrou a energia vital. E vem a informação no corpo etérico dele e depois vai aparecer no corpo físico, não aparece logo. Às vezes demora dias para aparecer. Aparece primeiro nos centros de forças, seria o equivalente ao chakra, mas centro de força aqui biológico, seria nas glândulas, depois na bioquímica, alterações hormonais, depois bioquímica. Bioquímica é a última. Porque a velocidade na celular bioquímica é geralmente 1 km por segundo. E as elétricas, magnética elétrica, é numa velocidade, às vezes, que vai até perto da velocidade da luz. Então, você imagina a velocidade que acontece. Só que é comum, às vezes, você ver, talvez você já tenha visto isso, mãe dizer, olha, esse menino está bem, não tem nada, está ótimo, mas eu acho que vai ter alguma coisa. Eu digo, por quê? Ele começou a ficar chorão, está nervoso, não dormiu direito, demora 3, 4 dias, aparece, às vezes, um problema. Mas ele já estava alterado lá no seu campo eletromagnético, no seu campo biomagnético. Na sua expressão etérica, ele já estava alterado. Ele ainda, a expressão física vai ser a última a vir a mostrar essas alterações. Esse estudo dessa energia magnética, teve um cientista recente nosso, Reis, que ele estudou, que ele chama Orgone, que estudava esse trabalho do Orgone para fazer. Eu já te falei que eu vou depois falar dos trabalhos do Dr. Hernani Guimarães sobre o magnetismo convencional, porque o Hernani faz trabalhos para mostrar como é que, inclusive, este magnetismo vai alterar nas células, vai, inclusive, deformar às vezes, o elétron, apresentar deformidade. Ele vai apresentar deformidades, que é o que também o Jorge André chama a atenção, que ele apresenta uma deformidade, quase como se quisesse criar um buraco negro lá do elétron. Ele mostra, que é inclusive quando vai passando, porque o campo elétrico, magnético, ele tanto gira para cá como ele gira para lá. Então ele vai na direção do corpo, o corpo pode criar uma corrente elétrica e formar uma corrente, um campo magnético. E esse campo magnético tanto influencia aqui o corpo, como ele influencia o corpo etérico. Mas no corpo etérico, ele de novo, é como se ele faz um movimento na direção do perispírito e na direção do corpo. Mas no perispírito também ele faz na direção do corpo mental e do corpo etérico, e lá do perispírito. Então existe esses movimentos que o Hernani tem um trabalho muito bom sobre isso, que eu vou trazer para a gente discutir. Que eu já falei que a minha parte, eu apenas estou chamando a atenção. Eu disse que eu chamo o garimpeiro da fisiologia transdimensional, o Décio Yandle, que ele tem uns trabalhos sobre isto, muito bom.
sobre isso. Ele é professor de fisiologia e tem trabalhos sobre isto. É um garimpeiro, ele vai juntando o que tem de informações. Mas o professor Hernani Guimarães, ele traz uns trabalhos muito bons, principalmente quando ele faz pesquisa na parapsicologia, no que ele chamou de matéria psi, então ele faz um trabalho bom sobre isso. E o Jorge André faz também um trabalho, embora Jorge André dá um destaque muito grande para a parte psicológica, mas ele faz porque ele era psiquiatra, mas faz um trabalho bom. E tem outros lá atrás, então, na época de Kardec, o Gabriel Delande trouxe trabalhos sobre isto, o Gustavo Guillet trouxe trabalhos sobre isso, o Richer trouxe trabalhos sobre isto, o William Crook trouxe trabalhos sobre isso, Bozano traz trabalhos sobre isso, Flammarion deixa trabalhos sobre isso, de Rochas deixa trabalhos sobre isso, tem bastante gente, Gibier deixa trabalhos sobre isso, mas eu queria chamar a atenção de, a minha parte, eu não diria garimpeiro é o Décio, eu sou talvez um artesão, esses camaradas que faz colar de pérola. A pérola está aí, o cordão está aí. Eu boto as pérolas no cordão, dou o nó, o feixe está aí. Quer dizer, eu apenas só fiz colocar as pedras no cordão, no firinário e dar o nó. O feixe está aí e depois alguém vai botar no pescoço e vai ficar com esse colar bonito. Então, a minha parte é mais chamar a atenção do fenômeno, do corpo perispiritual, do corpo multidimensional, sobretudo nas plantas, e o princípio inteligente nas plantas. Então, lógico, no meio disso tudo, é natural, como eu fui lendo, estudando e conversando com alguns, porque eu tive o privilégio de conversar com alguns desses, eu criei alguma teses para mim. Eu trago também algumas teses que eu trago, por exemplo, do corpo perispiritual, com a homeopatia no corpo perispiritual, são teses que eu trago a ideia de um modelo geométrico do corpo perispiritual. Eu adapto parte do Jorge, parte do Hernani e crio o modelo. E pego o modelo do Jorge e levo lá para o corpo, talvez o corpo causal, mas abre discussões que com certeza nesse século grandes cientistas vão enveredar por esse caminho. Por enquanto, os cientistas bons que nós temos de montão aí, eles não estão muito interessados nessa parte espiritual, mas daqui a pouco vão se interessar, porque eles vão mergulhando no estudo da planta. Eu vejo da planta, estuda a molécula e vai estudando, agora estuda a parte subatômica, aí vão mergulharam na genética, é assim que vai mergulhando no estudo do desenvolvimento e da embriologia, e daqui a pouco vão cair nesse corpo espiritual, não vai demorar muito. Mas eu estou trazendo essas reflexões para que nós possamos discutir mais sobre isso. Hoje falando uma parte do magneto, mais reflexões do magneto sutil, mas eu vou trazer ainda sobre o magnético de uma forma mais convencional, usado pela ciência, sobretudo pela física e pela química. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nessa série Princípio Inteligente das Plantas.